Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Vamos aqui para o texto sagrado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo e verdadeiro, santo e poderoso, Deus criador do céu e da terra, a tua palavra agora, Senhor, será ministrada, será proclamada, e eu peço, meu Deus, que o Senhor fale a cada vida, a cada coração. Eu peço, meu Deus, que o Senhor traga do céu a santa revelação, e que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Como tema da mensagem de hoje, eu deixo o seguinte tema: o pecado atrai a derrota. Você pode repetir: o pecado atrai a derrota. Vamos meditar nesta ministração. Eu peço que você esteja bem atento ao que aqui será dito, pois acredito que tudo que for dito aqui vem do céu, vem do alto. Nós estamos diante de um texto que mostra os filhos de Israel sendo derrotados pelos adversários. Os filhos de Israel não costumavam a ser derrotados. Os filhos de Israel não costumavam a perecer em batalhas diante dos adversários. Você vai ler a Bíblia inteira e você vai ver que raramente isso acontecia. E uma das poucas vezes foi justamente essa, em que os filhos de Israel foram envergonhados diante dos filisteus, foram derrotados pelos filisteus. Mas o que me chama a atenção é tão somente o motivo pelo qual veio esta derrota. Primeiro nós vamos perceber, observar, entender aqui no texto que os filhos de Israel, eles não sabiam o motivo, e eles nem tampouco foram para a presença do Senhor orar e pedir ao Senhor a revelação, o porquê da derrota. Porque no meu entender, a primeira coisa que se deve fazer quando algo está dando errado na nossa vida é ir para os pés do Senhor e pedir para que Ele revele o motivo. O que está fazendo as coisas darem errado? Tem muitas pessoas que fazem o contrário. Quando as coisas estão dando errado, simplesmente dobra o joelho e começa a pedir: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá vitória, Senhor, o que é isso? Senhor, me abençoa, Senhor, olha o inimigo, Senhor, coloca por terra o adversário. Não, eu entendo que a primeira coisa que deve ser feita
é dobrar-se diante do Senhor, suplicar ao Senhor que Ele revele, que Ele mostre a causa da derrota, a causa dos problemas, porque quando nós temos a causa, é mais fácil da gente tomar a providência, é mais fácil da gente tomar uma atitude para que venha então a solução, sim ou não? Quando porventura você vai a um médico, ele passa um remédio antes de descobrir a causa? Não. Vem a consulta, depois da consulta vem o exame, depois do exame ele tem a causa nas mãos, aí ele vai medicar. Eu entendo que o correto é isso. As coisas estão dando errado na minha vida, problemas e mais problemas estão se levantando contra a minha vida. Eu não vou desesperadamente clamar, fazer jejum para Deus resolver o problema, não. Eu vou clamar ao Senhor para Ele me revelar a causa do problema. E os filhos de Israel não fizeram isso. Sabe o que fazem os filhos de Israel? Eles têm a derrota diante dos filisteus. 4.000 homens são vencidos, destruídos, mortos pelos filisteus, e o restante bate em retirada, e os filisteus saem vitoriosos daquela batalha. E eles, quando chegam a Arraial, chegam ali no ajuntamento onde estavam o restante dos israelitas, eles simplesmente ficam assim atribulados. Por quê? Que o Senhor nos entregou na mão dos filisteus, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca, porque com a arca ninguém pode nos vencer. Com a arca, os filisteus certamente irão perecer. E é isto que eles fazem. Eles vão lá, rapidamente pegam a arca, e quando chega a arca ali no arraial, eles começam a festejar, a comemorar, a gritar, até que a terra se estremece de tanto barulho que eles fazem. E aquele barulho não era nada de Deus, era apenas a emoção que havia no coração deles por estarem com a arca do concerto, a arca do Senhor. Você observa no versículo 3, está escrito assim: e tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto, a arca do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Você vê que eles simplesmente agora vão buscar a arca. O segredo é esse: nós perecemos porque a arca não estava conosco, nós fomos vencidos porque a arca não estava conosco. Vamos pegar a arca e ponto final. E isto eles fizeram. No versículo 4, enviou pois o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Grave esses 2 nomes, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Vão lá, pegam a arca, vêm alegres, felizes da vida com a arca, imaginando que a vitória agora seria certa, porque a arca agora estava com eles. A arca estava com eles, mas Ofni e Finéias continuava também com eles. E o motivo da derrota, da desgraça, o motivo da vergonha dos filhos de Israel estava justamente nesses 2, Ofni e Finéias, que eram os 2 filhos do sacerdote Eli. Ofni e Finéias, eles foram levantados para cuidar das coisas do Senhor, do templo, das coisas sagradas, e eles faziam o contrário. Eles se prostituíam à porta do templo, eles roubavam as ofertas, eles faziam tudo o que era errado, e por conta dos erros desses 2, o povo israelita
começava a também fazer o que era errado. O povo israelita começava a fazer também o que era errado. Até que o povo começa a pecar, o pecado começa a estar no meio do povo e todos começam a ver aquilo como algo normal, algo comum. E eles dois, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, continuavam na prática pecaminosa, até que o Senhor disse basta. O Senhor manda um recado, manda outro recado, e quando ele vê que o povo está com o coração endurecido, o Senhor diz basta. E é justamente por esse motivo que diante dos adversários os filhos de Israel pereceram a primeira vez, não se consertaram, não colocaram a vida na presença do Senhor, não abandonaram o pecado, antes foram buscar a arca, imaginando que com a arca a vitória seria certa. E não é isto que hoje nós vemos, irmãos. Hoje o povo não se preocupa mais em descobrir a causa do problema, nem tampouco se preocupa mais em abandonar o erro, em averiguar a sua vida e tirar da sua vida, dos seus caminhos, o que está errado. O povo prefere ir lá na igreja tal, pegar uma rosa ungida, imaginando que isso será a solução para os problemas. O povo prefere ir lá na igreja tal, passar pelo sal grosso, imaginando que aquilo será a solução para o seu problema. O povo imagina que é assim, mas não é assim. É rosa ungida, sal grosso, qualquer símbolo, meu amado irmão, isso não vai resolver. O que Deus quer é que aqui dentro de nós haja santidade. O Senhor quer que nós estejamos andando no caminho reto. O Senhor quer que o nosso coração esteja quebrantado, dobrado diante dele e para ele. E aqui os filhos de Israel não se preocupam com isso. Eles não tiram o pecado do meio deles, eles não se consertam diante do Senhor, eles vão simplesmente pegar a arca. É mais fácil pegar um objeto e botar no bolso para que sirva de amuleto de sorte, do que renunciar ao pecado, do que renunciar ao erro. É mais fácil pegar uma Bíblia, colocar no painel do carro, para estar andando no painel do carro como se fosse um amuleto de sorte, do que abandonar o vício. É mais fácil pegar um objeto e colocar no bolso e dizer: aqui é o meu escudo, é o meu amuleto de sorte, do que abandonar o adultério, a mentira, o pecado. Foi isso que fez o povo. O povo não se preocupa em largar o erro, o povo não se preocupa em se consertar diante de Deus. Vai lá, simplesmente pega a arca e traz para o campo de batalha, imaginando que assim teriam vitória. Diz para quem está ao teu lado: ei, a vitória não está nos objetos. E olhe que a arca não era um simples objeto. A arca era a arca do concerto do Senhor. Mas mesmo assim, não teve poder algum nas mãos dos filhos de Israel, porque eles estavam completamente errados diante do Senhor. A derrota agora é muito maior. Agora eles são derrotados com arca e tudo, inclusive os adversários que eram os filisteus tomam até a arca e levam. E agora não morre apenas mais 5.000 homens ou 4.000 homens. Não. Agora a destruição é bem maior. Agora a destruição é bem maior. Versículo 4 eu torno a ler: enviou pois o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli,
Ofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Versículo 5: e sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Deus não está no meio de todo o barulho. Deus não está no meio de todo o rebuliço. A terra estremeceu de tão grande que foi a festa que os filhos de Israel fizeram. Mas Deus não estava ali. Deus não estava presente. Deus não estava naquele local. Deus não estava naquele recinto. Aleluia. E nós vemos aqui, lá no versículo 10, observe na tua Bíblia: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua terra, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora o estrago é maior. Anteriormente morreram 4.000, agora morreram 30.000. A arca foi tomada. Os 2 que eram os causadores de toda aquela destruição, Ofni e Finéias, foram mortos. E passaram 20 anos debaixo de humilhação, debaixo de vergonha. 20 anos. Esta derrota marcou a história dos filhos de Israel. Foram 20 anos sendo capazes dos filisteus. 20 anos debaixo de humilhação, debaixo de derrota, debaixo de vergonha. 20 anos. A arca nem ficou mais com os filhos de Israel. Foram 20 anos. Escuta, presta bem atenção. Presta bem atenção. Isto aqui é Antigo Testamento. Isto aqui serve apenas de lição para nós hoje. Temos que entender que o Deus dos filhos de Israel, o Deus de Eli, o Deus dessa época, é o mesmo hoje. Ele não mudou. Seus preceitos não mudaram. Continuam os mesmos. Ele quer que todos nós entendamos. Sim, o nosso Deus nos ama, e Ele quer que tenhamos uma vida vitoriosa. Ele quer que tenhamos uma vida próspera. O nosso Deus nos ama, e Ele quer que por fim todos nós tenhamos a vida eterna, a salvação. O nosso Deus nos ama muito além do que o que nós possamos imaginar, e Ele quer realmente que vivamos bem, desfrutando do melhor dessa terra. Ele não quer que sejamos derrotados, Ele não quer que sejamos humilhados pelos nossos inimigos, Ele não quer que os nossos adversários triunfam sobre nós. Mas é necessário que nós venhamos estar na presença dEle. É necessário que nós venhamos guardar seus preceitos. É necessário que nós venhamos a fazer aquilo que agrada aos olhos dEle, porque desta forma não haverá adversário que possa nos vencer. Desta forma não haverá filisteu, não haverá nenhum adversário que possa triunfar sobre nós. O nosso Deus, Ele quer que tão somente tenhamos uma vida na sua presença, tenhamos uma vida reta na sua presença. Ei, se você porventura percebe que a sua vida não está reta diante
diante do Senhor. Não fique atribulado com isso. É simples, é só tu se quebrantar diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor e colocar tua vida na presença dEle, que aí Ele será contigo, te abençoará e te fará triunfar diante dos filisteus desta vida. Não vá pegar uma arca, não vá fazer um propósito, não vá pegar um envelope e colocar dinheiro dentro, porque isto, escuta bem, não substitui a tua vida de retidão, isso não substitui a tua vida de santidade. O Senhor quer receber tuas ofertas, sim, mas não queira ofertar no lugar de se consertar. Você tem que ofertar, mas sobretudo você tem que se consertar, ter uma vida reta diante do Senhor, andar com Ele, com o temor dEle no seu coração, andar com Ele, andar na presença dEle, com o coração quebrantado diante dEle, guardando os princípios dEle, irmão. Diga para quem está ao teu lado: o Senhor quer que você tenha uma comunhão com Ele. Amém. Isto sim nos fará vencer, nos fará triunfar diante dos nossos adversários. Na verdade, quando nós colocamos a vida diante do Senhor, quando nós começamos a trilhar um caminho reto, quando a nossa vida de fato está agradando aos olhos de Deus, nós não temos nem que pelejar. Ele peleja por nós. Você acredita nisso? Pois é isto que a Bíblia nos diz. Você vai para o capítulo 7. O povo passa 20 anos debaixo de humilhação. O povo passa 20 anos debaixo de muita humilhação. Aquelas duas derrotas ficou engasgado na garganta de todos os filhos de Israel. 20 anos passaram e eles murmurando, chorando, se lamentando, até que o profeta Samuel, que na época era apenas um garoto, que via tudo que faziam Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, mas nada podia fazer, que era apenas um garoto. Se o pai, que era Eli, o sacerdote, não fazia, o garoto Samuel ia fazer. Só que o garoto Samuel viveu retamente desde a sua infância, e o Senhor o constituiu profeta, derramou sobre ele a unção, o seu espírito. O Senhor deixou de falar com o profeta, o sacerdote Eli, porque não cuidava dos filhos que erravam e fazia o povo errar, e passou a falar com o garoto Samuel. E ao cabo de 20 anos, o garoto Samuel já não é mais um garoto, já é um homem de Deus. E ele vê o povo naquela situação deplorável, humilhação, pranto, choro. Aí ele vai trazer uma exortação. Vocês não sabem ainda por quê? Vocês foram derrotados, porque a arca foi tomada. Vocês não sabem ainda, não caiu a ficha ainda? Pois eu vou dizer: consertem-se diante do Deus de Israel, e essa história mudará. Mudem e Deus mudará essa história, esse quadro. Aqui no capítulo 7, acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus.
Esta é a exortação do profeta. O profeta diz a este povo: não adianta pegar a arca, não adianta criar amuletos de sorte, também não adianta ficar murmurando, lamentando. O que o Senhor espera de vocês é um conserto. E aí essa história vai mudar. E aí esta história vai mudar. E o povo já não aguentava mais tamanha humilhação, dá ouvidos à voz do profeta e vai se consertar, e vai fazer o que disse o profeta. Versículo 4 está escrito: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ou seja, eles agora colocam a vida diante do Senhor. Eles agora fazem o que eram para ter feito lá atrás. Eles se consertam agora. Ei, nunca é tarde para tomar uma atitude. Nunca é tarde para se consertar. Eles poderiam ter se consertado antes, teriam evitado humilhações, derrotas, fracassos. Não se consertaram, mas não é tarde de se consertar agora. Nunca é tarde para se consertar. Nunca é tarde para colocar a vida diante do Senhor. Lembra da parábola do filho pródigo? Não precisaria estar junto aos porcos, padecendo necessidades, mas tudo bem, foi para lá, se consertou, voltou para o lugar onde antes estava. Nunca é tarde para tomar uma atitude, para tomar uma atitude correta, para se consertar diante do Senhor, irmãos. O ruim é nunca se consertar. O ruim é permanecer no erro, é endurecer o coração e continuar no erro. O povo se conserta, e quando vem o conserto, aí sim, aí vem a ajuda do Senhor. Quando vem o conserto, aí vem a providência de Deus. No versículo 9 está escrito: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Cadê o gigante? Cadê o terror de Israel? Cadê os poderosos filisteus que oprimiam e humilhavam a Israel? Se tornaram tão pequenos. Tão pequenos. Sabe por que eles se tornaram tão pequenos, tão inofensivos? Porque agora Israel está na presença de Deus. Quando o homem está na presença de Deus, os maiores gigantes se tornam tão pequenos. Golias era um terrível gigante, invencível, imbatível para o rei Saul. Mas para Davi, Golias, tão pequenininho, uma pedrinha na testa, pronto, acabou o gigante. Não existe problema insolúvel para aquele que está com a vida diante do Senhor. Não existe gigante para aquele que está em comunhão com o Senhor. Não existe adversário impossível de ser vencido para aqueles que têm uma comunhão verdadeira com o Deus de Israel, irmão. Aleluias! Dá para tocar no ombro de quem está ao teu lado e dizer: o problema, irmão, é estar distante de Deus.
O problema não são os filisteus, não é o gigante. O problema é estar com o coração duro para Deus. Amém. Se o nosso coração está ligado ao Senhor, está quebrantado para o Senhor, meu irmão, não haverá problema que não possa ser resolvido. Nós vemos aqui que o povo israelita agora não move uma palha, não pega numa espada. O Senhor trovejou do céu e os exércitos, ou o exército dos filisteus é aterrado. Os que sobram fogem. Versículo 11: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Aí no versículo 12, aquele versículo glorioso que todos nós gostamos de ler: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Você entende como é simples, mas ao mesmo tempo se torna tão complicado, porque a nossa carne diante do pecado, ela reina, ela fala muito alto. Mas você entende que se nós vencermos a nossa carne, renunciarmos o erro, o pecado, colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, então nós teremos Ele como nosso ajudador, como nosso auxílio. Amém, pessoal? Vamos de fato nos esforçar para colocar a vida diante dEle, na presença dEle. Eu sei que você é falho, eu também sou falho, não tem ninguém perfeito aqui. Mas uma coisa é ser falho, e outra coisa é ter prazer e permanecer no erro. Você é falho, você erra, errou, abandona o erro, dobra o joelho, se humilha diante do Senhor, coloca na presença de Deus a tua vida, se quebranta para Deus, não permanece no erro. Amém. Eu já falei isso muitas vezes, mas torno a dizer: o Senhor não espera de nós perfeição, Ele quer que sejamos perfeitos. Ele diz: sede santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Mas Ele sabe que não há possibilidade de nós sermos perfeitos enquanto nós estivermos neste corpo corruptível, nessa terra. O Senhor não se surpreende quando nós erramos, quando nós falhamos, mas Ele quer que mediante a cada falha, a cada erro, venhamos a nos quebrantar, a se consertar e a colocar a vida na presença dEle. Amém, pessoal? Diga: eu vou me esforçar para ter uma vida reta diante do meu Deus. Diga: eu me esforçarei e terei uma vida reta na presença do meu Deus. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.